Talvez você nunca tenha ouvido falar tanto sobre a Ucrânia, como nos últimos dias. Apesar de ser bem triste as últimas notícias sobre ela, hoje você vai conhecer um pouco da sua história. Por favor, deixe um like para ajudar o canal. Localizada na região conhecida como Europa Oriental, sua história é rica e complexa, conhecida por igrejas ortodoxas, pela costa do Mar Negro e pelas montanhas arborizadas. É o segundo maior país da Europa Oriental, fazendo fronteira com a Moldávia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Bielorrússia, Romênia e Rússia, país com quem se encontra em um triste conflito, que vamos abordar ao longo do vídeo. Um grande país do leste europeu, com uma rica cultura eslava e duradouras tradições, a Ucrânia lutou por sua independência ao longo dos séculos, testemunhou grandes eventos da história, desde o surgimento de civilizações antigas, sobrevivendo a grandes conflitos. Foi conquistada pelos mongóis, que governaram a região por quase 2 séculos, e durante este período, surgiram grandes cidades, como Lviv, próxima à Polônia, e Kiev, que desempenharam papéis importantes na história da região. Sua atual capital, Kiev, é a maior cidade da Ucrânia, e é dividida pelo rio Dnieper, e é conhecida por sua bela arquitetura. É uma das cidades mais antigas da Europa Oriental, com uma história que remonta a mais de 1000 anos. Desempenhou um papel fundamental na formação da cultura ucraniana, e na história do país. Kiev foi fundada como uma cidade eslava, tornando-se um importante centro comercial e cultural na Idade Média. Foi também a capital do antigo e poderoso Principado de Kiev Rus, o embrião do futuro Estado russo. Ou seja, Ucrânia e Rússia possuem grandes ligações culturais. Uma das atrações mais famosas de Kiev é a Catedral de Santa Sofia, uma igreja ortodoxa construída no século XI, com uma arquitetura religiosa, reflete também a história e cultura desta nação. Não podemos também deixar de falar sobre a importante e conhecida Praça da Independência, conhecida como Maidan Nezalezhonsty, é um importante local, que lembra grandes acontecimentos da história da Ucrânia. Kiev é uma cidade com uma rica herança histórica, um vibrante cenário cultural e uma influência significativa na política e na vida contemporânea da Ucrânia. Também possui forte ligação com o turismo, impulsionando a economia do país. Em 2021, a Ucrânia tinha mais de 40 milhões de habitantes. A maior parte dos habitantes segue a fé ortodoxa, sendo a Igreja Ortodoxa a maior denominação religiosa do país. Atualmente, a maior parte da população é de mulheres, uma consequência do atual conflito no território. Sua cultura possui grandes laços ligados aos povos eslavos, que habitavam essa porção de terra. Seu nome deriva de uma palavra do eslavo antigo, Ucraina, que significa terra de fronteira, ou marcha. A língua oficial da Ucrânia é o ucraniano, que pertence ao grupo eslavo oriental de línguas. O alfabeto ucraniano é baseado no alfabeto cirílico, mas com algumas letras adicionais e diferenças em relação ao alfabeto russo. O futebol também é famoso na Ucrânia, sendo o esporte mais popular. A Ucrânia também é conhecida por sua rica tradição de contos populares, lendas e mitologia, influenciada por várias culturas, incluindo a eslava, nórdica e oriental. Suas cidades mais famosas são Kiev, Odessa, Lviv, Kharkiv, Mariupol, que atraem muitos turistas ao redor do mundo. O Dia da Independência Ucraniana
É em 24 de agosto em comemoração à Declaração da Independência de 1991, após o colapso da União Soviética. Economia. O país tem uma economia forte baseada na agricultura. A cor amarela da bandeira representa o trigo, e o azul representa o céu. A bandeira foi oficialmente adotada em 1918, pela República Popular da Ucrânia Ocidental, e posteriormente pela República Popular da Ucrânia. Quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética, a bandeira foi proibida, e antes de 1949, não havia bandeira oficial do Estado, até a adoção da bandeira vermelha da RSS da Ucrânia. As pessoas que hasteavam as bandeiras azul e amarela eram processadas como criminosos. A bandeira só foi adotada em 1991 para cerimônias oficiais, após a independência da Ucrânia. Desde 2014 o país vem sofrendo com alguns conflitos, inclusive na Crimeia. Mas tempos atrás, o país já enfrentou grandes dificuldades e tragédias, durante o governo de Stalin, por exemplo. Atualmente, o encarecimento dos alimentos, o aumento do valor dos combustíveis e também de energia, são algumas das consequências na economia, causada pela atual guerra travada contra a invasão russa, no território ucraniano. Guerra. Em fevereiro de 2022, o conflito começou com uma grande movimentação militar russa na fronteira. Apesar dessas grandes movimentações, inicialmente acompanhadas por satélites, com imagens divulgadas na mídia, muitos não acreditavam que haveria um conflito na região. No entanto, outros acreditavam expressivamente na possibilidade de invasão. Parte da premissa da Rússia, para a invasão da Ucrânia, era evitar que a OTAN se expandisse perto das fronteiras. Com a aproximação da Ucrânia com o Ocidente, a Rússia, com o atual presidente Putin, acreditava que isso era uma grande ameaça para o país. Muitos acreditavam que o conflito duraria pouco tempo, no entanto, até o atual momento a guerra ainda continua. Também é importante citar que Vladimir Putin disse se tratar de uma missão especial, e não uma invasão. As consequências deste conflito são gigantes e delicadas, atingindo vários aspectos da sociedade, e também vários países ao redor do mundo. O conflito prejudica a economia do país, o que consequentemente leva a atingir outros países, pois a Ucrânia é um grande exportador de alimentos. Já a Rússia enfrenta várias sanções, o que dificulta a vida dos seus habitantes. Apesar do auxílio de outros países, com armamentos para resistir à guerra, e outros recursos, a metade da economia do país já foi afetada, e muito dos recursos e lucros são investidos na guerra. Há muitas perdas, e alguns especialistas acreditam que o número de baixas na guerra é muito maior do que se divulga na mídia. A Ucrânia segue resistindo, defendendo e realizando contraofensivas. Como dito antes, uma das consequências do conflito é uma redução da população masculina no conflito, tornando a população feminina maior no país. Muitas mulheres participam da guerra, atuando nas fileiras do exército ucraniano bravamente. As consequências da guerra são inúmeras, o que será sentido durante muito tempo, mesmo após o término da guerra. Será provavelmente uma recuperação difícil, mas desejamos toda a força, para que tudo possa voltar a ficar bem. E aí, gostaram do vídeo? Então, gostaria de pedir o apoio de vocês, curtindo e compartilhando o vídeo. São dedicados ao vídeo muitas horas, às vezes até dias, desde a preparação do roteiro até a edição e seleção de imagens. É necessário revisão de texto e de fontes, assim como também seleção de músicas e outros fatores, então encarecidamente, peço que curtam o vídeo, e se considerem se inscrever no canal, caso tenham gostado do conteúdo.